Hoje vamos falar da origem do povo de Deus. Vamos analisar, portanto, Gênesis 12, do capítulo 12 ao capítulo 50. E possivelmente vamos ver 3 histórias. Vamos ver a história de Abraão, a história de Jacó e a história de José. E assim concluímos esta parte. Históricos patriarcas. Nós temos já vimos a primeira parte de Gênesis 1:11 e temos agora a passagem, chamamos assim, da história primitiva da humanidade à história de Abraão. A Bíblia não faz nenhuma ligação. É uma passagem assim bruta, sem nenhuma introdução antes. Não há nenhuma situação de continuidade. Entra na história de Abraão assim de repente. Porém, temos teologicamente um fio condutor. E entre Noé e Abraão, nós temos, a Bíblia coloca-nos, portanto, o episódio da Torre de Babel, que nós vimos na aula passada. A história de Babel, a história da Torre de Babel, é a última história primitiva e marca, portanto, o falhanço da intenção humana de por si só chegar a Deus. Por si só construir um nome. Isto é, fazer alguma coisa fora do projeto de Deus. Isto é que nos diz teologicamente a história da Torre de Babel. A história da Torre de Babel está, portanto, entre Noé, história de Noé e história de Abraão. Com a história de Abraão, nós vamos ver, portanto, a construção do nome, a construção de uma grandeza, mas a partir da iniciativa de Deus, que é com Abraão. A história de Abraão, portanto, nós podemos chamar este período de capítulo 12 a capítulo 50, como o tempo das promessas. 12 a 50 como o tempo das promessas. Portanto, nós já tínhamos visto que o livro de Gênesis é dividido em duas grandes partes, 1 a 11, capítulo 1 ao capítulo 11, que é uma história universal, e depois a história dos patriarcas de 12 a 50. Dentro de 12 a 50 podemos subdividir ainda até 37, de 12 a 37, e de 37 a 50, que é a história de José. Isto já vimos. A história de Abraão podemos reconhecer 3 momentos, 3 tempos ou 3 momentos fortes na vida de Abraão. Primeiro momento, a sua chamada. Segundo momento, primeiro momento, a sua chamada. Segundo momento, o pacto, a aliança que Deus faz com ele. E terceiro momento, a sua paternidade prodigiosa. São os 3 momentos que marcam a história de Abraão.
a sua chamada, a aliança que Deus faz com ele, portanto, e o dom da paternidade. Nesses momentos, sempre é Deus que toma a iniciativa é sempre de Deus. E esses 3 momentos levam com que Abraão aprofunde a sua experiência de Deus. Vamos para o primeiro momento, que é a chamada. Deus escolhe e chama Abraão, a chamada de Abraão. Quando a chamada de Deus chega em Abraão, Abraão vivia numa região chamada Arã, na alta Mesopotâmia. Ele tinha vindo de Ur, tinha vindo com a família de seu pai, Tera. Isso encontramos em Gênesis 11:31. Encontramos essa história em Gênesis 11:31. Onde é que Abraão vivia quando Deus o chamou? Por que tinha vindo até ali? Nós encontramos em 11:31. Abraão era um politeísta, isto é, no sentido que Abraão servia deuses estrangeiros, e era um idólatra, era politeísta, acreditava em vários deuses e tinha os seus deuses tribais, como todos os outros povos, de resto. Abraão não acreditava no Deus único, acreditava em vários deuses e servia alguns desses deuses, os deuses dos seus pais, os deuses da sua tribo. O próprio Deus diz isto explicitamente pela boca de Josué. Se lermos Josué 24:2, encontramos isto mesmo, estou a dizer, um Abraão idólatra na medida em que adorava ídolos e politeísta na medida em que Abraão adorava vários deuses. Abraão não tinha um Deus único. Aliás, de vez em quando Israel tem que lembrar exatamente este ponto de partida. A sua história está ligada de modo exclusivo à iniciativa de Deus. Também o contacto de Deus único, do nosso Deus com Abraão, na Bíblia dá-se sem nenhum preâmbulo, sem nenhuma preparação, sem nenhuma introdução. Começa também de forma abrupta. O Senhor disse a Abraão: deixa a tua terra, a tua família, a casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrar, que eu te indicar. Farei de ti uma grande nação, eu te abençoarei, exaltarei o teu nome e tu serás uma fonte de bênçãos. Abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Todas as famílias da terra serão benditas em ti. Isto não há nenhuma preparação antes, nenhuma introdução antes para preparar o leitor para a chamada. A chamada é, portanto, assim, direta, bruta, digamos assim. E Abraão partiu como o Senhor lhe tinha dito. Foi com ele Lot, seu sobrinho, e diz que Abraão tinha 75 anos quando partiu de Arã. Gênesis 12, 1, 4. Nesta chamada de Deus a Abraão, a chamada de Abraão, podemos sublinhar duas coisas. Primeiro, Deus pede. Primeira coisa, Deus pede. Deixa a tua terra, deixa a tua família, deixa a casa dos teus pais e vai à terra que eu te mostrar. Pede.
Um pedido dramático, que deve ser uma decisão que deve ser tomada já, sem amanhã, hoje, exigente. Mas também Deus promete. Mas a promessa de Deus é projetada para o futuro. O pedido é uma decisão atual e dramática, mas a promessa que Deus faz é uma promessa do futuro e com tudo aquilo que contém de incerto. Portanto, Deus pede e promete. No caso de Abraão, o pedido é imediato. Abraão deve decidir imediatamente. A promessa, ela é projetada para o futuro. E envolta em incerteza, naturalmente. E Abraão não sabe, isto é importante, Abraão não sabe se vai chegar ao fim da aventura que Deus lhe propõe. Mas Abraão confia em Deus, confia na palavra. Confia na sua palavra. Portanto, mais ou menos são esses dados que devemos reter sobre a chamada de Deus a Abraão. São os dados que devemos reter. Depois, temos um segundo momento forte na vida de Abraão, é Deus que faz aliança com Abraão. Portanto, Abraão, fazendo fé da promessa de Deus, acreditando nessa promessa, Abraão, com o seu pequeno clã, com pouca gente, pequeno clã, de Harã, deixa Harã e vai para o sul-oeste e chega à chamada terra de Canaã. Terra de Canaã é o antigo nome que se dava à Palestina. Terra de Canaã. E ali, novamente, Deus fala com ele para quase reafirmar a promessa. Em Gênesis 12, 7. Eu darei esta terra à tua descendência. Gênesis 12, 7. Aí há um problema, a esposa de Abraão, Sara, para além de ser estéril, incapaz de dar à luz, de conceber e dar à luz, era de idade avançada. Abraão é nómada, não possui terra, um nómada, portanto hoje está aqui, amanhã está acolá. Portanto, Abraão é nómada. E, portanto, deambula um bocadinho na Palestina, passa algum tempo no Egito e, portanto, sem que a história mude. Abraão leva a sua vida rotineiramente, digamos assim. Portanto, Abraão é o primeiro a experimentar que a ação de Deus não tem a característica da pressa. Deus não tem pressa. Deus não tem pressa. Abraão sabe disto muito bem, que Deus não tem pressa. Portanto, ele leva a sua vida durante anos sem que visse a luz de nenhuma promessa. Levando a sua vida tranquilamente. Ora em Palestina, ora em Egito, como nómada, com o seu pequeno clã, com a sua mulher velha e estéril. Mas Abraão continuou crendo, acreditando.
E é graças a esta fé que Deus intervém novamente e Deus renova as suas promessas. Mas agora, as promessas de Deus é objeto de um compromisso solene da parte de Deus. E nasce, portanto, o pacto, a aliança entre Deus e Abraão. É depois de algum tempo de Abraão na terra de Canaã, nómada, com o seu pequeno clã, com a mulher velha, estéril, sem ver a luz da promessa de Deus, é que, mas mantendo a fé nesse Deus, é que aparece Deus outra vez, Deus intervém novamente, renova as suas promessas, mas desta vez há algo de novo, portanto, há um compromisso solene, um pacto, uma aliança que Deus faz com Abraão. A chamada de Abraão, que nós já vimos, é essencial. O texto não é longo, que nos fala da chamada de Abraão. O texto não é longo, o texto não entra em detalhes, em pormenor. Mas a aliança que Deus faz com Abraão ocupa 2 capítulos inteiros. O capítulo 15 e o capítulo 17 do livro de Gênesis, portanto, tratam da aliança que Deus estabelece com Abraão. Se nós formos ler o capítulo 15, vamos ver que efetivamente a aliança se compõe, isto é muito importante, se compõe segundo a modalidade ritual com que se estipulavam os pactos do tempo de Abraão. No tempo de Abraão, quando duas pessoas quisessem fazer um compromisso, um pacto, uma aliança, seguiam um certo ritual. O pacto, a aliança que Deus faz com Abraão vai seguir este mesmo ritual, com algumas diferenças. Deus vai usar o mesmo ritual que no tempo de Abraão se utilizava para qualquer pacto entre 2 cavalheiros. E qual é? Geralmente se sacrificava alguns animais, dividia-se os animais em 2 partes, rachava-se o animal ao meio, dividindo-os em 2 partes, punha-se as partes uma diante da outra e depois os 2 contraentes, os 2 que faziam esta aliança, passavam pelo meio dos animais rachados ao meio, divididos ao meio, portanto, comprometendo-se com o que se comprometia, com o pacto que se fazia. E se eu vier a menos, se eu não cumprir o compromisso que hoje assumo contigo, que me aconteça a mesma coisa que aconteceu a estes animais, que eu seja rachado no meio, que eu seja morto. Portanto, este é o ritual que existia no tempo de Abraão. Quando 2 homens, 2 mulheres, quando 2 pessoas faziam um pacto, uma aliança, estabeleciam um compromisso. Isto acontece também no capítulo 15. Se formos ler o capítulo 15, é isto que encontramos. Abraão que sacrifica alguns animais, divide-os em 2 partes, pondo as 2 partes uma diante da outra. Depois, o enxuto é tomado por um estado místico e contempla a presença de Deus sobre o símbolo do fogo que passa entre as 2 partes animais sacrificados. Isto acontece com Abraão, com o pacto que Deus faz a Abraão. Portanto, em vez, claro, passa no meio das 2 partes, passa um fogo simbolizando Deus. Deus mesmo se compromete com Abraão
passando pelo meio no símbolo do fogo. Então, é importante notar que Abraão não passa entre as partes das vítimas. No capítulo 15. Abraão não passa entre as vítimas rachadas ao meio. Só passa o fogo que simboliza Deus. Abraão não passa. Isto simboliza, isto diz, portanto, só Deus se empenha nas promessas. Só Deus se compromete até ao fundo com Abraão. Isto mostra que o empenho de Deus não depende de Abraão. O compromisso de Deus não é gratuito, é unilateral. Deus manterá fiel às suas promessas, independentemente do que fará a outra parte. Se a outra parte cumprir, ótimo. Se não cumprir, Deus se manterá fiel. Por isso, só, se formos ler o capítulo 15, coisa que vocês vão fazer, só o fogo, simbolizando Deus, é que passa no meio das vítimas sacrificadas. Abraão não passa. Isto é, Deus se compromete sozinho. O seu compromisso é gratuito, unilateral. Ele compromete-se a manter-se fiel às suas promessas, independentemente de Abraão. A infidelidade do homem nunca destrói a fidelidade de Deus. O homem poderá não cumprir a aliança. O homem poderá não gozar dos frutos da aliança com Deus. Mas não poderá nunca destruir a própria aliança. E quando Israel suplicará a Deus para ser misericordioso com ele, quando Israel peca e reconhece que pecou e pede perdão, suplica a misericórdia de Deus, Israel vai sempre lembrar a Deus, a Abraão e o pacto que Deus fez com ele. Sempre Israel vai lembrar a Deus. Lembra-te de Abraão, teu servo, e do compromisso que assumiste com ele. E da aliança que estabeleceste com ele. Esta é a aliança. Podemos assim dizer, se estivermos atentos, esta é a segunda aliança que nós encontramos na Bíblia. Esta aliança que Deus faz com Abraão. A primeira aliança nós temos com Noé. Mas não é propriamente com Noé, é com toda a humanidade. Deus se compromete com toda a humanidade que não vai destruir mais a terra. É um compromisso com toda a humanidade. E o símbolo desta promessa, o símbolo deste digamos assim, deste primeiro pacto, desta primeira aliança é o arco-íris entre o céu e a terra. É uma aliança com todos nós, com toda a humanidade. A segunda aliança é com Abraão, é o que estamos a ver, em que Deus se compromete até ao fundo de manter-se fiel à sua palavra, de não levar em conta a infidelidade do homem. Atenção, porém, antes do pacto, Abraão faz o seu ato de fé na palavra de Deus. Isto é muito importante. Abraão mantém a sua fé na palavra de Deus. Mantém a sua fé nas promessas de Deus. Gênesis 15, 16, tem uma frase muito, muito bonita, diz assim, 15, 16. 15, 6, não 15, 16. Abraão acreditou no Senhor e ele considerou-lhe isto como mérito. Aliás, São Paulo dirá grandes coisas de Abraão, pela fé que Abraão é Abraão. Só
a fé faz de Abraão justo diante de Deus. E atenção, é a primeira vez que aparece na Bíblia a palavra crer. A palavra crer. É a primeira vez que a Abraão é pedido que creia, que acredite naquilo que Deus faz por ele. Atenção, Deus pede a Abraão é pedido que acredite naquilo que Deus fará por ele. Reparem que Deus não pede a Abraão para acreditar na sua natureza, se ele é uno, se ele é trino, se ele é isto, se ele é aquilo. Não, a Abraão não é pedido nenhuma filosofia, nenhum entrar na natureza de Deus. É pedido a Abraão que ele acredite naquilo que Deus fará por ele. Não se pede a Abraão para acreditar na natureza de Deus, em quem é Deus, onde mora, como ele é. Não é este o ato de fé de Abraão. O ato de fé de Abraão é que Deus fará efetivamente aquilo que promete. Isto é muito importante ainda hoje para nós. Ok. Nós já falamos que o primeiro sinal, que a primeira aliança chama assim, aliança noática, que acontece com Noé, com toda a humanidade, e dizemos que o símbolo desta aliança é o arco-íris, um símbolo entre, portanto, o céu e a terra. Aqui, o símbolo da aliança, o sinal externo da aliança, aqui o sinal externo da aliança é a circuncisão. A circuncisão. A circuncisão. Nós encontramos isto em Gênesis 17, 10, versículos seguintes. A circuncisão não é uma invenção de Abraão, não acontece só agora, já acontecia antes. Mas agora assume em Gênesis 17, assume outros significados. Com 8 dias de nascimento, o rapaz que é circuncidado, o menino macho, deve ser, 8 dias depois de ter nascido, deve ser circuncidado. Lembrem-se que Jesus foi levado ao templo no 8º dia. E que Maria lá encontrou o velho Simeão. Mas Jesus foi levado ao templo para ser circuncidado. Porque era um rapazinho e já passaram 8 dias do seu nascimento. E era judeu. A circuncisão passa a ser sinal de pertença à estirpe de Abraão. Sinal de pertença ao povo eleito. Ainda hoje. Os hebreus se circuncidam exatamente para dizerem que pertencem à estirpe de Abraão e que pertencem ao povo eleito. Não há judeu não circunciso. Este é um sinal, ao contrário do arco-íris, que é um sinal entre o céu e a terra, este é um sinal impresso diretamente na carne da pessoa. Este é um sinal diretamente impresso na carne. E isto devia recordar a cada judeu a fidelidade de Deus. Devia recordar aos hebreus o empenho gratuito da fidelidade de Deus que os escolhera. Deus nos escolheu. Deus nos escolheu. Pronto. Este é o pacto. Era o segundo momento forte na vida de Abraão. O terceiro momento tem a ver com a paternidade de Abraão. Tem a ver com a paternidade de Abraão. Deus não entra na vida de Abraão com grandes revelações
mostrando que é um Deus grande, omnipotente. Mas Deus entra para se pôr ao serviço de Abraão. Deus vem exatamente quase para realizar os sonhos de Abraão. Abraão, como qualquer homem, desejava ser pai. Só que as vicissitudes da vida, as coisas da vida, levaram-no a renunciar a este sonho. Desde logo, a esterilidade da sua mulher e a velhice, portanto, levaram Abraão a desistir, a renunciar ao sonho de ser pai, de ter um filho da sua esposa. A vocação de Abraão é de ser pai. Com Deus, quando Deus entra na sua vida, a vocação de Abraão é a de ser pai. Aliás, em Gênesis 12, 2, está lá: farei de ti um grande povo. Mais para frente, levanta os olhos para o céu e conta as estrelas, se as fores capaz de contar. Pois bem, será assim a tua descendência. Gênesis 15, 5. Para Deus, a velhice de Abraão e a esterilidade de Sara não será um obstáculo a esta promessa. E, portanto, nós já sabemos, Abraão acredita e nós temos Isaac como o filho da promessa. Aquele que cumpre esta promessa de Deus de ter um filho com a sua esposa Sara. A partir de Isaac, de Jacó e portanto, dos patriarcas, nós temos efetivamente um povo que tem Abraão como o pai. Não sei se até aqui tendes alguma dúvida. Está tudo claro? Está claro. Se sim, tem uma segunda parte que não está escrito. Professor, Sim. posso fazer aqui uma pergunta, professor? Sim, senhor. Sim. O professor disse que o chamamento de Deus a Abraão não teve nenhuma preparação. E eu entendi que quer dizer que o Abraão não teve nenhum conhecimento que iria ser a pessoa, né, com quem Deus iria comunicar e atribuir todos esses atributos. Agora, esse é o meu entendimento. Eu queria perguntar se é assim em relação a Abraão, que ele não tinha o conhecimento sobre o que iria acontecer, ou, bom, eu não posso aqui perguntar se propriamente Deus. Se Deus fez isso, escolheu Abraão porque quis, sem o Abraão ter esse conhecimento. Nós estamos a falar do ponto de vista do texto. Se nós terminarmos 11 com Torre de Babel, e no capítulo 12, que começa a vocação de Abraão, nós encontramos, o texto começa assim, e depois nós temos uma genealogia de Sem a Abraão, que situa mais ou menos Abraão. Sabemos quem são os pais de Abraão. E depois nós encontramos no capítulo 12, o texto começa assim: o Senhor disse a Abraão: deixa a tua terra, a tua família, a casa de teu pai e vai para a terra que eu te indicar. Isto é, a Bíblia não escreve como estava Abraão, o que fazia Abraão, como era Abraão. Não há nenhuma introdução para dizer Abraão vivia assim. Tudo que vamos saber de Abraão saberemos depois. Ok? Sim, professor, entendi, sim.
Não há nenhuma introdução que nos indique que Abraão era um bom homem, que era um homem muito religioso ou não, que adorava não sei que Deus, que fazia, era casado, não era, não sabemos. A Bíblia vai direto ao assunto dizendo: o Senhor disse a Abraão: deixa a tua terra, a tua família, a casa de teu pai, vai para a terra que eu te indicar. E depois diz: Abraão partiu como o Senhor lhe dissera, levando consigo Ló. Isto é, não há. É um texto muito enxuto. Não é um texto abundante que explica os meandros, como era, como não era, onde é que estava. Já no texto para falar da aliança ocupa 2 capítulos, 15 e 17, quando fala da aliança. Entra em detalhes. Está certo? Sim, está certo, professor. Ok. Esta parte está certo. Eu queria fazer também mais uma pergunta. Coragem. Sim, professor. O professor também nos falou sobre esse pacto de Abraão e de Deus com Abraão. E o professor também nos disse que quando que o sistema desse pacto, bom, dividia, sacrificava um animal, depois o módulo, né? E passava, dividiam, colocavam as 2 partes e no meio passavam as pessoas para se cumprir o pacto. Mas que no caso de Deus de Abraão com Deus, ele só fez passar o fogo simbolizando Deus, mas ele não passou por meio. Agora também me lembrei da parte que o professor nos tinha falado também na outra disciplina das suas leis para ler a Bíblia, na lei da gratuidade, que nós não podemos, ninguém provoca nada a Deus para que Deus possa dar, mas tudo que Deus nos dá gratuitamente. Também essa era a intenção de Abraão, nos mostrar que ele, tudo que esse pacto que ele tinha com Deus, ele não fez nada para merecer, mas sim que Deus o escolheu sem a sua provocação, sem ter nada para poder receber esse dom de Deus. Certo. Exatamente. Quer indicar que Deus, nesta aliança que faz com Abraão, aliança muito fundamental, Deus se compromete até ao fundo, mas independentemente de Abraão. Okay. Abraão será fiel ou infiel, se lembrará ou se esquecerá, Deus se compromete até ao fim a cumprir a sua palavra, o seu pacto. Sabemos que Abraão será um homem de fé, mesmo quando, nós aqui não vamos falar, mas vocês sabem, o episódio quando Deus o põe à prova, quando nasce o seu filho, o Isaac, e Deus pede que ele sacrifique o próprio filho. Portanto, ele mantém-se, portanto, crente na vontade e na palavra de Deus. Crente na vontade e na palavra de Deus. E isto é importante, mas nós não vamos poder entrar por aí, porque tomaria muito tempo e tempo que já não temos. Tá bom, professor. Pronto, agora história de Jacó, que não consegui escrever, mas quando eu enviar isto vai... Professor, sim. Antes de avançar, eu só queria esclarecer uma questão aí quando o professor disse ali na chamada de Abraão, que temos que ter em conta 2 pontos, o pedido e a promessa. O pedido que é quando Deus pediu a Abraão que deixasse a terra, agora a promessa aqui que é projetada no futuro é aquela promessa que Deus ia dar um filho a Abraão. Sim. A promessa de Deus é tripla. Abraão teria uma terra, teria um povo, ok. E teria um nome.
terra, povo e nome. Exatamente. Ok, Nome, tá bem. no sentido seria famoso, Ah, tá bem. Ok. ok? Tá bem, tá certo. Obrigada. Tá bom. Vamos à história de Jacó. E alguém pode perguntar, mas antes de Jacó não devia estar a história de Isaac? Porque Abraão é pai de Isaac. Então, por que é que saltamos, não falamos de Isaac? Porque Isaac praticamente não há história. Isaac praticamente não há história. A importância fundamental de Isaac, filho de Abraão, está no facto de ele ser o filho da promessa. Ok? O grande protagonista, ou o novo protagonista, é Jacó. Jacó, sim, Jacó faz história. Mais do que seu pai, Isaac. Vamos rapidamente. Jacó é filho de Isaac e irmão gêmeo de Esaú. Lembrem-se. E mesmo Jacó será importante em todo o resto do livro de Gênesis, mesmo quando José vem a partir do capítulo 37, José entra em cena. Até porque Jacó, lembrem-se, é pai de José. E Jacó estará até o final do livro de Gênesis. É importante até o final do livro de Gênesis. Jacó é um homem escolhido por Deus. E a sua característica principal é a astúcia. A sua característica principal é a astúcia. Que ele, muitas vezes, coloca em ato, utiliza astúcia, utiliza até de forma desonesta. Ele utiliza até de forma desonesta. À volta é Jacó que engana, que é o enganador. Às vezes é ele o enganador, como fez com o pai. Outras vezes ele é enganado. Vamos ver algumas passagens rapidamente. O capítulo 25 do livro de Gênesis. Capítulo 25 do livro de Gênesis. Fala-nos do famoso prato de lentilhas. Quem já ouviu falar prato de lentilhas? No capítulo 25 do livro de Gênesis. O que é que acontece com o prato de lentilhas? Esaú cede ao irmão o direito de primogenitura para comer um prato de lentilhas. Esaú não sabe a importância de ser filho primogênito na família de Abraão.
Jacó aproveita a fome e a ignorância do irmão e usurpa-lhe, digamos assim, a primogenitura. No capítulo 25. No capítulo 27, nós temos como é que Jacó, ajudado pela mãe, digamos assim, ele consegue concluir o que pretendia no capítulo 25, com a bênção do pai. Se no capítulo 25 o irmão lhe dá, porque tinha fome, e queria comer um prato de lentilhas, lhe dá o direito da primogenitura, diz, ok, tu és o filho primogênito, não sou eu. Esaú é que faz esta besteira. No capítulo 27, Jacó engana, com a ajuda da mãe, engana o pai e recebe a bênção destinada ao filho primogênito. Lembrem-se que imediatamente, depois de receber a bênção, depois que Esaú soube que foi enganado, procurou o irmão para o matar. Então, Jacó teve que fugir. E para mim, fugir do irmão que quer o matar. E para mim, uma das passagens mais bonitas que podemos encontrar está no capítulo 28. No capítulo 28, versículo 10 a 22. Onde, lembrem-se, com medo, Jacó está escondido numa gruta e à noite passa um desconhecido, um anjo, um desconhecido, e passam a noite na luta. Passam a noite na luta, o anjo consegue quebrar a coxa de Jacó, mas Jacó não desiste, luta na mesma, até o romper da manhã. E quando rompe a manhã, o desconhecido pede para ir embora. E Jacó então diz, tu não vais embora antes de abençoar-me. Uma passagem belíssima. Então ali recebe a bênção deste desconhecido. Recebe a bênção e passa a chamar-se então Israel. Israel é nome de Jacó. Jacó ou Israel. Israel significa homem que lutou com Deus. Este desconhecido, este anjo, era o próprio Deus. Assim, a partir deste momento, Jacó passa a ser, e não Esaú, passa a ser o depositário das promessas. Então, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, passa a ser também o Deus de Jacó. Jacó entra na lista dos patriarcas. Abraão, Isaac e Jacó. Jacó tem tantas outras histórias. No capítulo 29 a 31, Jacó vive em Mesopotâmia, vive na casa do tio Labano. É muito bonito. Jacó quer casar
quer casar com uma filha, quer casar com Raquel, mas o tio Labano também é esperto. Para além de trabalhar por 7 anos para casar com Raquel, o tio o engana na noite, em vez de casar com a filha mais nova, Raquel, dá-lhe a filha mais velha, Lia. Labano mostra Jacó, que é muito esperto, Labano ainda é mais esperto do que ele. Mas ele quer casar com a Raquel, então deve trabalhar mais 7 anos a favor de Labano para casar. Depois casa com Raquel e casa com Lia. É muito bonita esta história. Só que, na verdade, depois vem dar que Raquel, que Jacó preferia, a filha mais nova, é estéril, não pode ter filho. Enquanto Lia, a filha mais velha, dada por engano, que Jacó não queria, é muito estéril e dá à luz muitos filhos. Ele casa com 2 irmãs, suas primas, depois de 14 anos de trabalho grátis. Ele volta a Canaã com a sua família, com os servos e uma abundância de riqueza, mas, portanto, volta com as 2 irmãs como mulheres. Pronto. Que significado tem a vida de Jacó, assim, entre tramas, entre enganos, entre espertezas? Outra vez, significa que Deus escolhe livremente. A liberdade da escolha de Deus. E Jacó depois encontra o seu irmão, Esaú, e em paz, ficam em paz. E, enfim, pronto, digamos que Jacó entra na lista dos patriarcas, é um dos patriarcas. Antes de concluirmos ainda, eu queria concluir mesmo com a história de José, que começa no capítulo 37. No capítulo 37 do livro de Gênesis, nós temos José. José é filho de Raquel. E é filho predileto de seu pai. Seu pai, Jacó. José é mal visto, mal amado dos irmãos, por esta razão. E Jacó, que era um grande enganador, lembrem-se, enganou o irmão, enganou Labano, enganou... Ele era um grande enganador, mas também foi enganado muitas vezes, outra vez na sua velhice, e enganado pelos próprios filhos. Os próprios filhos o enganam que um animal feroz tinha devorado seu filho
seu filho, o último filho, seu filho predileto, José, que um animal feroz o tinha, portanto, devorado. Quando, na verdade, sabemos, José tinha sido vendido aos ismaelitas que o levaram para o Egito. E depois de pensarem efetivamente de o matar, queriam matar José. Foi Rubem que teve uma ideia assim mais iluminada. É muito importante esta história de José, por quê? Porque indo ao Egito, vendido como escravo, José no Egito teve sorte. E esta sorte, esta importância, digamos assim, que José assume em Egito, permite toda a família de Jacó já velhote, e os filhos e irmãos de José, de emigrarem para o Egito, por causa da fome na região de Canaã, emigraram para o Egito, e José os estabeleceu numa terra fértil. Foram morar numa terra fértil, num lugar fértil. E encontraram condições favoráveis para quê? Para viver na abundância. Para viver na abundância. Para multiplicarem-se. Até, imaginem, abundância e muitos filhos, até se tornarem um grande povo. Exatamente como Deus tinha prometido. Portanto, vocês estão a ver que a ida de José, a ida desafortunada, digamos assim, de José como escravo para o Egito, torna-se fundamental na história da salvação. Por quê? Porque permite que, tempo depois, os irmãos, porque na terra deles há carestia, não há chuva, há fome, vão para o Egito, emigram-se para o Egito e encontram o irmão, que não, vocês sabem toda a história, não reconhecem, mas é o irmão. E o irmão manda tomar o pai e eles passam a estabelecer, vão morar no Egito, emigram-se para o Egito, mas não ficam em qualquer parte, ficam numa zona fértil. Isto permite o quê? Permite que pudessem prosperar e multiplicar-se, até se tornarem um grande povo, como Deus tinha prometido. Nós podemos ler isto, é uma leitura muito agradável. Todo mundo já leu a história de José. Tudo. A pessoa de José, vendido, humilhado, glorificado, que perdoa generosamente e beneficia os seus irmãos, se assemelha tanto à história de José à história de Jesus. Ele, José, como Jesus, mantém fé em Deus, é honesto, perdoa as ofensas e, aliás, portanto, a quem lhe faz mal, ele retribui com grandes benefícios, como fez com os próprios irmãos. E Jacó, pai de José, velhote, vai para o Egito e fecha os seus dias em paz. Pronto. Nada mais melhor
do que ler para ver que ainda antes de morrer, no capítulo 49, Jacó chama os seus filhos e diz, portanto, as tribos que de cada filho nascerá e qual será o futuro. E reparem, está no capítulo 49 do livro de Gênesis. O anúncio mais importante tem a ver com a tribo de Judá. E, de facto, da tribo de Judá nascerá, sairá Davi. Enfim. Professor, perdão, os capítulos. Estamos no capítulo 49 do livro de Gênesis. Portanto, a história de José, que nós conhecemos, tem esta importância porque está com a ida dos seus irmãos e do pai para o Egito, com esta imigração forçada, porque há fome na terra deles. Vão para o Egito, encontram o irmão os coloca o irmão estava numa boa posição no Egito, portanto, coloca-os numa boa região. Eles vão morar numa boa região, uma região fértil, onde podem viver na prosperidade e podem multiplicar-se. Multiplicam-se de tal maneira que passam a ser aquele povo que nasce ali na imigração, passa a ser um problema para o Egito, para o faraó. O faraó fica preocupado porque estão a crescer demais. E o que é que faz? Os escraviza. Diz assim, este povo está a crescer demais, qualquer dia tomam conta disto tudo, vamos escravizá-los, vamos construir uma cidade com eles, aproveitando a sua força. E, portanto, é o que vamos encontrar já no livro do Êxodo. Diz assim, já no livro do Êxodo, os filhos de Israel foram fecundos e não se esqueçam que Israel aqui é Jacó, que a partir daquela luta que nós falamos, recebe o nome de Israel. A Israel aqui não é terra, não é país, é nome de uma pessoa. Os filhos de Israel foram fecundos, multiplicaram-se, tornaram-se tão numerosos e poderosos que encheram o país. Já estamos no livro do Êxodo. E presta atenção, diz assim, subiu então ao trono do Egito um novo rei que não conhecera José. Subiu ao trono um novo rei que não conhecera José. E ele disse ao seu povo, eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e poderoso do que todos nós. Temos de proceder astuciamente contra ele, a fim de impedirmos que se desenvolva ainda mais. Em caso de guerra, juntar-se-ia também aos nossos inimigos, lutaria contra nós e sairia deste país. Estão a ver que nós temos o livro de Gênesis passa para o livro do Êxodo um problema, que são os filhos de Jacó a multiplicarem-se, a tornarem-se grandes, numerosos, poderosos, porque estavam numa região fértil, tinham bens e não tinham problemas com ter filhos e eram muitos. E isto quando subiu ao trono um rei que não conhecia José, portanto que não ligava nenhum, que não sabia quem era José, que não tinha admiração por José, começou a ficar preocupado com este povo e pôs-lhe a escravidão. E surge, portanto, o livro do Êxodo, que, se Deus quiser, o próximo será a nossa próxima aula. Perguntas? Perguntas?
Não, então despeço. Senhor professor. Sim. Professor. Sim. O senhor está a ouvir-me? Perfeitamente. Por favor, eu não tenho perguntas a fazer, porque caí mesmo. Depois entrei na sala de novo porque não tinha a rede, estava. Mas já li estas partes do Gênesis, já li a tese do mesmo. Não é texto, como o senhor já disse, de fácil leitura, e quando com a explicação do professor assim, dá para compreender muito bem. Agora, eu agradecia se o senhor pudesse enviar esses documentos, esses dispositivos que o senhor usa durante as aulas. Seria muito bom, porque vamos comparar com a leitura e a compreensão será ainda maior. Obrigada. Tá bom. Tenho feito. Não foi o último, parece. Mas... É porque se for no e-mail eu consigo, mas se for no dispositivo móvel não consigo descarregar, porque sempre dá a mensagem que danifica o meu dispositivo móvel. É problema. Agora, se for no e-mail, sempre consigo. Eu mando por e-mail. Certo, obrigada. Está na aula. Tá bom. Então ficamos por aqui, senhores. Parece que tem gente que quer entrar ainda, mas não vale a pena mais. Ok. Certo, continuação de um bom dia para o senhor e bom almoço. Até próxima quarta-feira, se Deus quiser.